Na caverna sombria, ouviram-se gritos. O líder caiu, e agora o bastão pertence a outro Goblin, que se tornará o novo líder. De repente, um dos seus companheiros atacou-o, afirmando que só ele era digno de se tornar o novo comandante. Os dois monstros travaram uma luta feroz, tentando ser os primeiros a atacar e garantir o poder para si. Os outros Goblins assistiam à luta confusos, chocados com o que estava acontecendo diante de seus olhos. Mas um deles lembrou-se de repente que a presa do líder ainda estava intacta e sugeriu que a levasse para si. Naquele momento, eles pararam porque ouviram a aproximação de outro Goblin. Lin Tian entrou na caverna, altivo, com passos pesados, cada nota de seus passos ecoando. Sua aparência era sinistra, suas roupas rasgadas balançavam em seu corpo, mas ele, ao contrário dos outros, não as tirou. Os monstros o encararam com raiva. O canalha guarda o saque como se fosse um humano e sabe onde ele está escondido. Com olhos brilhantes de ganância, os monstros seguiram-no silenciosamente, sem esconder seus sorrisos maliciosos. Naquele momento, Lin Tian caminhava com confiança, sem olhar para trás, com um olhar arrogante e frio. Um goblin parou seu companheiro, decidindo que valia a pena esperar, pois os fortes já tinham ido para lá e a luta começaria em breve. Lin Tian, renascido no corpo de um Goblin, não desviou do caminho e não prestou nenhuma atenção a eles. De repente, o herói ouviu um grito e, sem pensar duas vezes, saiu correndo, avançando rapidamente pelo túnel escuro. Ele parou na entrada da caverna vizinha. Seu olhar congelou com o que viu. O sangue fervia em cada veia. Um monstro enorme se virou e, com os olhos vermelhos brilhando, olhou furiosamente para Lin Tian. Diante dele estava uma jovem prisioneira, com lágrimas nos olhos, implorando silenciosamente por sua ajuda. Com suas últimas forças, a garota implorava que ele a salvasse das garras desses monstros cheios de raiva e crueldade. Lin Tian, contendo a raiva, ordenou que as criaturas se afastassem dela imediatamente, sem se aproximarem mais. Em resposta, um dos goblins afirmou que o líder estava morto, o que significava que agora essa presa pertencia apenas a eles. O monstro avisou que se ele ousasse levá-la, se arrependeria e certamente morreria em agonia. No momento seguinte, uma multidão de monstros tomados pela sede de sangue se lançou sobre Lin Tian com um rugido. Mas o herói permaneceu absolutamente calmo, pronto para enfrentar qualquer inimigo que ousasse se aproximar dele. O rapaz resistiu com todas as suas forças ao ataque dos monstros insistentes, lutando como um possuído, sem recuar nem um passo. Era difícil acreditar que goblins de baixo nível tivessem conseguido cercá-lo e até mesmo feri-lo. No entanto, ele reuniu toda a sua força de vontade, decidindo que precisava sobreviver e sair vivo dessa batalha. Os monstros olhavam para ele com horror. Seus olhos redondos expressavam perplexidade e medo primitivo. Lin Tian realmente matou muitos inimigos, sem se permitir a menor pausa. O herói jurou que, se não o deixassem passar, todos morreriam, e sua morte seria terrível e impiedosa. Os monstros sentiram o perigo iminente, por isso não ousaram desobedecer à sua ordem. Os monstros, em pânico, fugiram, empurrando uns aos outros, mas juraram que um dia voltariam. Lin Tian exalou profundamente e olhou para frente com um olhar enlouquecido, cheio de dor, cansaço e raiva. A garota agradeceu a ele, dizendo que ele era diferente dos outros, e implorou para que ele não morresse. Com amargura, o herói repetiu essas palavras para si mesmo. Sim, ele realmente era diferente dos outros goblins. Naquele momento, uma janela apareceu repentinamente diante dele. O sistema foi ativado, fazendo-o parar. Afinal, o herói também era humano no passado, e não esperava ver isso depois de ser atropelado por um caminhão. Em vez de encontrar Deus, ele se viu em um novo mundo, onde tinha um sistema, mas ainda não totalmente ativo. Por enquanto, ele não tem acesso a nenhuma função, exceto a visualização básica de suas estatísticas. Mas o herói não perdeu tempo. Nos últimos dias, ele aprendeu muito graças às histórias sobre esse mundo contadas pela garota que ele salvou. Aqui existe uma dimensão criada pelos deuses, onde habitam os mais diversos monstros, e cada um deles é perigoso à sua maneira. Os humanos conseguiram conquistar seu lugar no continente, contando exclusivamente com sua própria força e vontade. E os goblins são considerados os mais fracos, repugnantes e inferiores entre todos os monstros deste mundo. As características de Lin Tian agora são lamentáveis. Até mesmo um goblin comum é capaz de derrotá-lo facilmente em combate.
O rapaz estava sentado em uma pedra, olhando para a tela do sistema com um ar confuso, pensando em possíveis maneiras de se fortalecer. Olhando para sua companheira, ele lembrou que uma das maneiras de se tornar mais forte era acasalar com mulheres. Os goblins se fortalecem através da reprodução constante, mas não há fêmeas entre eles, e é por isso que eles sequestram pessoas. A ideia disso provocou um protesto interno em Lin Tian, pois ele já havia sido humano e desprezava esse tipo de coisa. Enquanto isso, a senhora, sem suspeitar de seus pensamentos, percebeu que seu amigo era diferente e não desejava viver como os outros goblins. Lin Tian ficou em silêncio, olhando para ela com um olhar frio, pensativo e, ao mesmo tempo, absolutamente perdido. A moça decidiu que diria aos cavaleiros como ele a salvou, e assim eles permitiriam que ele vivesse na aldeia. O herói percebeu que poderia concordar com isso, pois se o sistema não estivesse ativo, bastaria esperar até a chegada das pessoas e obter proteção. Então ele poderia sobreviver e, com o tempo, certamente descobriria como ativar o sistema definitivamente. Mas, de repente, ouviram-se passos à distância, e Lin Tian percebeu com irritação que os inimigos estavam voltando. Ele disse bruscamente à sua companheira para se esconder e não aparecer de forma alguma até que ele desse o sinal. Ele apertou a faca na mão, determinado a matar qualquer um que ousasse se aproximar dele e da garota. Um dos goblins, enlouquecido pelo desejo de sobreviver, declarou que a levaria para se tornar mais forte. Lin Tian esperou ansiosamente por sua aproximação, mostrando os dentes e se preparando para enfrentá-lo com fúria e aço. O inimigo lançou-se ao ataque, mas o herói reagiu instantaneamente e desferiu um golpe devastador em resposta. Quando o goblin morto caiu a seus pés, Lin Tian virou-se para a garota, percebendo que a ajuda já estava próxima. Ela se animou e disse que provavelmente era a ordem sagrada, que eles mesmos veriam tudo. Mas, de repente, Lin Tian parou bruscamente, e uma nuvem de poeira se ergueu em silêncio sob seus pés. O herói observou enquanto um cavaleiro com a espada imperial Qi se apresentava diante dele e destruía os goblins sem piedade. Lin Tian ficou paralisado e olhou com receio para o guerreiro, sem saber se deveria considerá-lo um aliado. O cavaleiro olhou com raiva para a capa rasgada da Ordem Sagrada, xingou e expressou sua irritação. Seu nome era Loader, um espadachim com poder de combate 400, e a habilidade sagrada Retorno da Espada aos Céus. Lin Tian viu pela primeira vez características tão elevadas. Era definitivamente um humano e muito forte. Enquanto isso, a garota acenou alegremente com as mãos e disse que finalmente era a salvação deles. No momento seguinte, Lin Tian ficou alerta. Seus olhos se arregalaram. O herói percebeu algo estranho. Quando a senhora tentou se aproximar de Loader, ele inesperadamente se afastou, como se fosse um inimigo. De repente, o cavaleiro desferiu um golpe devastador, e Lin Tian mal conseguiu protegê-la da morte. O forte golpe os jogou contra a parede oposta da caverna, batendo dolorosamente contra a pedra. Lin Tian não entendia por que o homem que deveria salvar a moça, de repente a atacou. O rapaz ainda esperava que Loader pudesse tê-la confundido com um goblin na escuridão. Mas no momento seguinte, o cavaleiro olhou para eles com desdém e murmurou que era vergonhoso que até mesmo um goblin conseguisse se esquivar do golpe. A garota se dirigiu a ele pelo nome. Disse que se chamava Kelly e perguntou suplicante se seu amigo realmente não a reconhecia. Loader respondeu friamente que sabia muito bem quem ela era, mas que agora a senhora estava manchada e possivelmente já grávida. A uma criatura tão suja como ela, restava apenas se arrepender perante a grande Santa Mãe e nada mais. Com lágrimas nos olhos, Kelly agarrou sua capa e implorou que a ouvisse. Os goblins não a tocaram, graças a um deles. A senhora se virou para Lin Tian e, em lágrimas, confessou que foi ele quem a salvou da vergonha e da morte. Loader afirmou que ela deveria ter inventado uma mentira mais convincente e repetiu que ela deveria morrer junto com aquele degenerado, como todas as criaturas inferiores, indignas de perdão. Lin Tian ficou chocado, não acreditava no que estava acontecendo e, com raiva, levantou-se do lugar, pronto para agir. Correu até Kelly e disse-lhe rapidamente para fugir imediatamente, pois havia uma segunda saída no fundo da caverna. Enquanto isso, Lin Tian pegou um bastão e atacou com fúria Loader, que brandia sua espada diretamente contra ele. De repente, um clarão iluminou a caverna, e o herói parou, sentindo a presença de alguém poderoso por perto. A luz brilhante iluminou-o por completo, e em seguida,
ouviu-se uma voz autoritária ordenando que Loader parasse. Diante deles estava uma garota com uma poderosa aura mágica, que percebeu que aquele goblin parecia bastante estranho. Kélia correu até ela e, em lágrimas, implorou que a Santa Virgem tivesse piedade e salvasse sua alma. A garota se ajoelhou diante da santa, chorando copiosamente, implorando para que não a deixasse sem misericórdia. E Lin Tian, envolto em luz, ouviu a Santa Virgem perguntar se ele entendia a língua deles. O herói ficou atordoado. Diante dele estava a própria Ifreia, representante do templo sobre o qual ele já tinha ouvido falar. O rapaz percebeu que essa era sua única chance de sobreviver. Então, imediatamente acenou com a cabeça afirmativamente, dizendo que a entendia. E imediatamente acrescentou que a reconhecia, pois ele próprio era humano e poderia explicar tudo se ela lhe desse uma chance. E Freya sorriu, percebendo que os goblins geralmente são burros e primitivos, mas este parecia ter sido enviado pela Santa Mãe. Então a senhora se virou para Kelly com uma pergunta. Ele realmente não lhe causou nenhum mal? A garota assentiu, confirmando que ele não só não a havia tocado, mas também a protegia, compartilhava comida e cuidava dela. Depois de pensar um pouco, Ifreia decidiu que aquele goblin era especial, que precisava levá-lo, e se dirigiu a Lin Tian, querendo saber se ele concordava em ir com eles voluntariamente. O herói confirmou que concordava, pois se essa era uma chance de sobreviver e provar a verdade, ele certamente a aproveitaria. E Freya cruzou os dedos de uma maneira especial, e poderosos fluxos de força mágica brilhante giraram ao seu redor. Em seguida, a senhora anunciou que estavam prontos para partir e ordenou que Loader a seguisse junto com os outros. Lin Tian agradeceu pela confiança e prometeu que certamente retribuiria a gentileza demonstrada. E Freya respondeu com um leve sorriso que não tinha dúvidas disso, que ele certamente retribuiria, de uma forma ou de outra. Mas no momento seguinte, aconteceu algo inimaginável. Loader atacou Kelly com sua espada. Nesse momento, Lin Tian, que ainda o seguia, ficou repentinamente alerta ao ouvir um barulho repentino atrás de si. Virando-se, ele viu Kelly caída no chão, tentando com suas últimas forças dar algum sinal. Seus olhos se arregalaram de horror quando a garota inconsciente caiu sobre a pedra, perdendo suas últimas forças. Por alguns segundos, o herói ficou em choque, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Parecia um pesadelo. Enquanto isso, a infeliz Kelly deu seu último suspiro e finalmente relaxou no chão frio. Lin Tian ficou paralisado de choque, incapaz de se mover, como se tudo ao seu redor tivesse mergulhado em um profundo vazio. E nesse momento, Ifreia virou-se para ele e, com um sorriso arrepiante, disse que ele ainda pagaria por tudo. O herói começou a tremer por todo o corpo, tomado por um medo primitivo, e seu corpo não obedecia à sua vontade. Uma semana se passou após esses eventos, e a praça central estava lotada de uma multidão barulhenta e agitada. Em uma plataforma elevada, Loader declarava com veemência que a fuga dos goblins causara danos terríveis à cidade. Ele declarou solenemente que os goblins atacaram sorrateiramente e mataram 30 cidadãos pacíficos da cidade. A multidão enfurecida gritava, agitando os braços e amaldiçoando os goblins repugnantes por essa traição covarde. No entanto, Loader pediu silêncio, informando que a Ordem Sagrada havia se vingado e os goblins foram completamente destruídos. De repente, o som de saltos altos e uma voz insistindo para que visitassem mais frequentemente o templo da Mãe de Deus ecoaram pela arena. E Freya subiu ao palco, sua figura brilhando com magia, e prometeu sempre proteger seus fiéis. À noite, Ifreia voltou para seus aposentos murmurando satisfeita que o sermão tinha sido muito bem-sucedido. A senhora sorriu. Agora que as pessoas tolas iriam rezar com mais fervor e levar ainda mais oferendas ao templo. De repente, suas reflexões foram interrompidas pela voz baixa de Lin Tian, que a chamou pelo nome com um tom fraco. A mulher desviou o olhar preguiçosamente e olhou com indiferença para o goblin acorrentado no canto da sala. Naquele momento, Lin Tian não aguentou e xingou em voz alta, porque aquela bruxa tinha ido longe demais. E Freya observava o prisioneiro com interesse, continuando a sentar-se imponentemente em seu trono. Ela comentou com desdém que o canalha ainda estava vivo e que não era de se admirar que os goblins ainda não tivessem sido exterminados. Rindo, a mulher disse que estava curiosa para saber como o veneno funcionaria no corpo do goblin transformado. Lin Tian cerrou os dentes, ela os enganou e matou todos. Era injusto e doloroso perceber isso. Então era assim, a grande ordem deles, então era assim.
A tão elogiada justiça humana, pensou o herói. Mas Ifreia, furiosa, mandou-o calar a boca, como ele, um ser insignificante, ousava falar de justiça. A senhora afirmou que os goblins eram parasitas do continente e que ele deveria ser grato por sua atenção. No momento seguinte, o corpo de Lin Tian foi envolvido por correntes mágicas, e a senhora voltou a falar com sarcasmo. A senhora exigiu que ele oferecesse seu corpo repugnante como uma oferenda para o grande experimento humano. Então, os pictogramas brilharam e explodiram em uma luz intensa, envolvendo completamente o corpo de Lin Tian da cabeça aos pés. O Goblin transformado olhou diretamente à sua frente, mas não conseguia se mover. Será que ele iria morrer assim? O rapaz era muito fraco e ingênuo, e isso lhe pregou uma peça cruel. Após retornarem à vila, Loder e Ifrei o torturaram e zombaram dele como bem entenderam, sem acreditar em uma única palavra. Sendo humano, o herói renasceu como um goblin de baixo nível, e por ingenuidade, confiou na compaixão humana, pensando que eles eram justos e bons. O herói não conseguiu resistir por muito tempo, porque essa bruxa o perseguiu até quase matá-lo. Se tivesse uma chance, ele nunca mais confiaria nas pessoas e certamente se vingaria. Depois de algum tempo, Lin Tian abriu bem os olhos e olhou diretamente à sua frente. Descobriu que ainda estava vivo e começou a examinar seu corpo com curiosidade. No momento seguinte, o sistema foi ativado na tela, onde apareceu uma sugestão para recomeçar o jogo, mas sem esquecer os erros do passado. Lin Tian ficou chocado. Diante dele estava o sistema, o seu pessoal, que só foi ativado após a morte. O herói se perguntou se ela poderia trazê-lo de volta à vida, mas parecia que seu destino era renascer como um ser inferior, um goblin. No momento seguinte, o sistema informou que se ele recusasse, a alma desapareceria, mas que aceitar daria uma segunda chance. Em caso de consentimento, o herói manteria a memória e voltaria para a caverna dos goblins, exatamente uma semana atrás. Lin Tian, depois de pensar um pouco, concordou. Ele manteria a memória e voltaria ao ponto de partida. Agora o rapaz sabia exatamente o que fazer e não iria mais confiar nessas pessoas. O herói pressionou o botão de concordância com entusiasmo. Ele sonhava em destruir seus inimigos. Dentro dele ardia a sede de vingança, e seu corpo logo foi envolto por um brilho mágico intenso. Sua vida de Goblin continuou. Ele se viu no mesmo lugar onde tudo começou pela primeira vez. O sistema avisou que, para prolongar sua vida, ele havia fortalecido um pouco o corpo para começar a jornada. O rapaz pensou que o sistema funcionava, mesmo que não fosse perfeito, mas claramente o ajudava a sobreviver. No entanto, veio um aviso. Não haveria uma segunda ressurreição. O perigo ainda estava por perto. O herói também sentia isso. A ordem não tinha ido a lugar nenhum, o que significava que ele deveria ser especialmente cuidadoso. Enquanto isso, o sistema lhe contou sobre possibilidades, como simulações de eventos futuros. Cada escolha do dono dá um resultado único. A simulação dura 24 horas e dá pontos no final, que podem ser trocados por itens úteis. Lin Tian ficou incrivelmente feliz. Agora ele poderia ver as opções do futuro e mudá-lo em tempo real. Sem pensar duas vezes, o rapaz decidiu começar imediatamente e olhou para o painel que apareceu diante de seus olhos. O sistema explicou que a caverna onde ele se escondia logo seria descoberta pelo cavaleiro sagrado Loder. Para evitar a morte, era preciso avisar os goblins, unir-se e tentar revidar. Também era aconselhável dar a oportunidade para a maioria dos goblins fugir e se esconder nas profundezas. O herói pensou que mesmo que se unissem, a chance de derrotar Loder era mínima. Então, era melhor fugir. O rapaz decidiu primeiro escolher a simulação com o máximo de pontos para uma possível troca por armas. Assim, ele poderia dar um golpe inesperado e mudar o curso dos acontecimentos na batalha. Mas o sistema o alertou que esse caminho levaria à derrota. Nem valia a pena tentar. Loder era muito forte. Sua armadura e espada não davam nenhuma chance de sucesso. Lin Tian, como era de se esperar, não conseguiu derrotar os inimigos com os goblins, mas conseguiu ganhar alguns pontos. Em seguida, ele informou ao sistema que queria abrir a loja e saber o que estava disponível para compra com esses pontos. Seus olhos se arregalaram. O arsenal de itens era enorme, mas seus pontos só davam para comprar as coisas mais simples. A atenção do herói foi atraída por uma espada élfica, uma adaga leve e afiada que custava exatamente 10 pontos. O rapaz percebeu imediatamente que a arma era mortal,
bastando um único golpe certeiro para matar até mesmo um inimigo forte. Logo, o herói perguntou onde Kellia estava agora, já que antes ela era mantida em cativeiro pelos goblins. O sistema respondeu que, devido à reencarnação, a linha do tempo havia mudado. Kellia vivia em uma aldeia. Agora estava livre. Não havia sido capturada pelos goblins e desfrutava de uma vida pacífica em um lugar seguro. Lin Tian ficou surpreso com essa reviravolta. Ele não esperava que tudo estivesse acontecendo dessa forma. Mas em um instante, ele sorriu maliciosamente, aparentemente tendo conseguido cumprir sua promessa. Agora que ela estava bem, o herói decidiu que poderia se concentrar apenas em sua vingança. Agora, Lin Tian estava livre, podia sobreviver tranquilamente e fugir daquele lugar. Ele se dirigiu para a passagem mais estreita, acreditando que haveria menos guardas do lado de fora. Enquanto isso, na saída da caverna, os cavaleiros discutiam o que estava acontecendo. Um deles dizia que os goblins eram repugnantes, o outro concordou, mas observou que, no geral, o trabalho deveria ser fácil. Lin Tian ficou alerta. Ele ouviu a conversa na saída e decidiu que era hora de diminuir o passo. Os cavaleiros conversavam entre si. Era uma entrada pequena e qualquer goblin que saísse dali seria imediatamente atingido por um martelo, pois o senhor ordenou que matassem todos, até mesmo as garotas que tentassem fugir do cativeiro. O herói pensou que a Ordem Sagrada, em nome de seu domínio, estava disposta a matar até mesmo os seus, quanto mais um goblin como ele. Por isso, Lin Tian percebeu que não tinha outra escolha a não ser lutar. No momento seguinte, os guardas ficaram alertas, pois ouviram um grito na caverna, alguém chamando por socorro e correndo. Eles foram para o fundo da caverna e começaram a se aproximar cautelosamente da entrada, segurando a adaga nas costas. Um dos cavaleiros disse que não havia motivo para medo e que ele poderia sair, pois eles tinham vindo para ajudar. Mas no momento seguinte, o guarda recebeu um golpe poderoso, que fez seu cérebro estremecer. Lin Tian apertou a adaga com ódio. Ele voltou para se vingar daqueles que destruíram sua vida anterior. O guarda ficou paralisado com os olhos arregalados, como se algo tivesse se quebrado em sua cabeça. Sua mente ficou confusa. O parceiro perguntou preocupado por que ele havia parado no lugar, pois eles precisavam se apressar. Enquanto isso, Lin Tian apenas sorriu. Tudo estava acontecendo exatamente como planejado. No segundo seguinte, ele saltou do seu esconderijo, sem dar tempo ao inimigo para se assustar. O ataque foi rápido e preciso. O guarda nem teve tempo de perceber que já havia sido ferido. A ideia de que ele havia sido atacado por um goblin, e tão forte, deixou o pobre coitado completamente chocado. Ele sentiu uma dor aguda, viu suas roupas rasgadas e o sangue jorrando do ferimento. O guarda caiu no chão, olhando para Lin Tian com horror, pois essa criatura claramente entendia e falava. O homem recuou, olhando para o inimigo com um olhar suplicante, sem forças nem orgulho. O cavaleiro começou a implorar a Lin Tian por misericórdia, prometendo ir embora e nunca mais tocar nos goblins. Para confirmar suas palavras, ele mostrou uma foto de sua esposa e filha, que esperavam por seu retorno. O cavaleiro pediu que o compreendessem, pois ele estava apenas cumprindo ordens que o obrigaram a vir àquela caverna. Então, ele ofereceu ouro e a garota, apenas para que ele tivesse piedade dele e lhe desse uma chance de salvação. Quando Lin Tian pareceu pensar por um momento, o cavaleiro decidiu atacar primeiro. Afinal, o goblin era burro. Mas no momento seguinte, Lin Tian atacou rapidamente, e o adversário nem teve tempo de entender o que havia acontecido. Com um salto rápido, o herói se afastou, enquanto o inimigo mal conseguia se manter em pé devido ao choque e à dor. A faca e a foto quebrada caíram no chão, bem aos pés de Lin Tian, que permanecia imóvel. Ele ficou olhando para baixo em silêncio por alguns segundos, até que de repente ouviu um barulho ao longe. Lin Tian ficou alerta, sentindo a presença de alguém, claramente se aproximando dele. O herói percebeu imediatamente que tinha ouvido a voz de Loader, que estava claramente se aproximando daquele local. Ele pegou o corpo de um dos guardas derrotados e murmurou que logo eles se encontrariam. Em seguida, arrancou as roupas do cadáver e seguiu decididamente pela trilha pisoteada pelos goblins. Depois de algum tempo, Loader e Freya chegaram à mesma clareira, examinando atentamente os corpos de seus combatentes. Loader não conseguia entender o que havia acontecido. Será que os goblins haviam passado despercebidos e montado uma emboscada? E Freya, por sua vez, supôs que isso parecia a obra dos mutantes, e perguntou o que ele planejava fazer. Loader observou que, se os mutantes fugiram, isso era muito ruim,
mas continuou mantendo a calma. O cavaleiro observou com desprezo que aqueles guardas, uns coitados insignificantes, nem conseguiram derrotar os mutantes. E Freya comentou com interesse que os goblins mutantes despertavam nela um vivo interesse. A senhora acrescentou que se capturassem um deles, poderiam muito bem se divertir com ele. Nuvens sombrias se acumularam sobre a floresta. Lin Tian respirou fundo e percebeu com alívio que agora estava seguro. O rapaz decidiu que, já que as pessoas odiavam tanto os goblins, ele agiria como um goblin para se tornar ainda mais forte. Crucificando e devorando inimigos, ele poderia expandir sua influência na região, fazendo com que todos os homens implorassem pela morte e as mulheres suplicassem a seus pés. Mas então um barulho estranho se ouviu nos arbustos, e Lin Tian imediatamente ficou tenso. Será que Loader ainda estava por perto? Por alguns segundos, o mutante se esgueirou entre os arbustos, movendo-se suavemente e silenciosamente, como uma sombra viva. Lin Tian decidiu atacar primeiro para pegar o inimigo de surpresa e ganhar vantagem na luta. No entanto, o herói congelou inesperadamente. Algo estranho surgiu diante dele, e isso o deixou um pouco atordoado. Uma garota estava escondida sob a capa. Ela parou bruscamente, escorregou e caiu com um grito. O jovem ficou chocado. Ele não esperava nada parecido, pois o novo Goblin sabia falar como um humano. No momento seguinte, os olhos de Lin Tian se arregalaram ainda mais. O herói percebeu que diante dele estava uma criatura bastante rara, que ele nunca tinha visto antes. Era um ser com corpo feminino. Mas os goblins nasciam exclusivamente machos, o que significava que eles só eram capazes de se reproduzir com outras espécies, e uma mulher goblin era algo impossível em princípio. Enquanto isso, a desconhecida pediu assustada para não lhe fazerem mal. Ela só tinha vindo buscar um pouco de água. Lin Tian não conseguia acreditar nos seus olhos, como um goblin comum podia falar de forma tão clara e correta. O sistema emitiu um aviso. Diante dele estava realmente uma goblin, uma mensageira divina destinada ao casamento. Se um goblin homem unisse seu destino ao dela, ele se tornaria o deus dos goblins, um ser de poder lendário. O herói pensou que a união com essa deusa caída lhe daria a chance de obter poder e influência entre seus semelhantes. A desconhecida, sem saber de seus pensamentos, explicou que sem água ela morreria. O senhor a mataria sem demora. Lin Tian rapidamente garantiu que não lhe faria mal e estendeu a mão amigavelmente para dar um leve tapinha no ombro dela. Então ele se virou, precisando ter cuidado para não chamar a atenção dos soldados que patrulhavam nas proximidades. Enquanto isso, a garota perguntou surpresa se o novo conhecido realmente sabia falar como uma pessoa normal. A deusa caída observou que ele era o primeiro a tratá-la com gentileza, enquanto os outros sempre a espancavam e humilhavam, e acrescentou que ele poderia voltar com ela para a tribo dos goblins naquele momento. Isso soou inesperado, e Lin Tian ficou parado por alguns instantes, pensativo. Então, o rapaz perguntou com esperança se realmente havia um assentamento goblin nas proximidades. O herói sabia que não era hora de se acasalar. O importante era se esconder de Loader e encontrar um refúgio seguro. A deusa caída olhou envergonhada para a mão dele e disse timidamente que realmente sabia o caminho para sua tribo. Lin Tian decidiu que era uma chance. Ele não tinha subordinados, e a tribo dos goblins poderia ser o início de sua jornada. Uma hora depois, eles chegaram ao acampamento, montado bem no meio da floresta, onde já se ouvia o barulho e os sons da vida dos goblins. Goblins armados saíram das tendas, observando com cautela o estranho vestido com roupas humanas. Seus olhares eram severos, e logo se ouviram gritos indignados perguntando quem era aquele estranho entre sua tribo. O herói examinou a tribo, avaliou o número de indivíduos e percebeu que havia pessoas suficientes para começar sua ascensão. Por isso, Lin Tian declarou abertamente que tinha vindo para se juntar à tribo e perguntou quem era o chefe deles. Mas os goblins o receberam com hostilidade. O acesso ao líder estava fechado. Estranhos não eram simplesmente admitidos. A situação tensa foi repentinamente interrompida pela deusa caída Yue, que disse com confiança que o rapaz era totalmente confiável. A garota deu um passo à frente e perguntou com frieza e severidade por que tantos goblins armados estavam reunidos ali. Lin Tian ficou alerta naquele momento, e passos surdos ecoaram na floresta, como se alguém muito pesado estivesse se aproximando. Um goblin enorme apareceu por trás dos arbustos, parecendo muito mais forte e perigoso do que os outros da tribo. O sistema mostrou seus parâmetros.
nível 25 e poder de combate de cerca de 200, o que era muito impressionante. O herói ficou olhando para ele, sem desviar o olhar, pois não esperava encontrar um monstro assim neste lugar remoto. O grandalhão se aproximou e, olhando para a deusa caída, perguntou se ela realmente havia trazido um estranho até eles. A senhora assentiu e respondeu que ele não tinha casa, e que aquele era o único lugar onde ele poderia ir. O líder olhou para Lin Tian de cima para baixo, depois sorriu, e disse que isso era até melhor. O monstro sugeriu sombriamente matar o estranho e fazer um banquete, pois já fazia muito tempo que não comiam carne fresca. Mas Lin Tian rapidamente sacou a adaga, que brilhou ao luar, e deu um passo à frente com moderação. O rapaz deteve os monstros, dizendo que sabia criar armas e que, se fosse aceito, tornaria a tribo muito mais forte. O chefe parou a alguns passos, refletindo sobre isso. Então começou a se aproximar lentamente, apoiando-se em seu enorme cajado. Ele examinou o rapaz da cabeça aos pés e duvidou que ele realmente tivesse talento para o artesanato. Lin Tian não discutiu. Ele afirmou com confiança que, se houvesse minério, fabricaria ferramentas e armas para a tribo. O herói acrescentou que, com ferramentas de ferro, os goblins poderiam sobreviver, derrotar inimigos e proteger sua tribo. Essas palavras animaram os monstros. A perspectiva de carne constante e vitórias sobre os humanos acendeu seu entusiasmo feroz. Com armas, eles poderiam ir para o norte, cruzar com os elfos para ter descendentes fortes. O líder acenou com a cabeça e disse que daria 3 dias ao novato para fazer as armas e permanecer vivo. Caso contrário, ele seria executado. Após uma pausa, o líder acrescentou com voz rouca que, em caso de fracasso, a deusa caída Yue também sofreria por ter trazido o estranho. Com essas palavras, os goblins se viraram e lentamente se retiraram para suas tendas, sem prestar atenção nele. Lin Tian percebeu que os monstros representavam uma ameaça e que era preciso ganhar tempo, criando armas e tornando-se valioso para eles. Mais tarde, parte dos goblins foi para a floresta, na esperança de encontrar matérias-primas e fertilizantes para novas necessidades artesanais. A exausta deusa caída respirava com dificuldade, depois de passar o dia inteiro a caminho, e precisava de pelo menos um breve descanso. Naquele momento, um goblin feio se aproximou dela e a empurrou com violência. A senhora caiu, sem tempo para reagir, e os outros se juntaram a ele e gritaram maliciosamente que, se ela não encontrasse recursos, simplesmente morreria no caminho. A moça se protegeu com as mãos, mas os golpes continuaram, como se ninguém ouvisse seus apelos e não soubesse o que era piedade. De repente, um dos goblins levou uma pedrada na cabeça lançada por Lin Tian com fúria, mal conseguindo se conter. O herói gritou que eles estavam indo para a floresta em busca de minério, e não para causar confusão e quebrar a disciplina. Em seguida, Lin Tian disse que já havia explicado onde procurar o minério e que todos deveriam trazer pelo menos um pedaço para sobreviver. Na mesma hora, ele acrescentou que aqueles que não trouxessem nada morreriam por suas mãos. Eles não tinham mais escolha. Os goblins tremeram. A ameaça era tão real que os deixou completamente confusos e com medo. Percebendo seu poder, eles se submeteram, pois aquele estranho tinha uma arma de ferro e era capaz de matá-los um por um. Um dos monstros gritou que encontraria o minério e então o mataria. Lin Tian percebeu que precisava agir primeiro e destruí-los antes que eles pegassem suas próprias armas. De repente, apareceu uma notificação. Se um goblin se casasse com uma mulher goblin, ele se tornaria o deus dos goblins. O herói olhou para Yue. Agora era o melhor momento para se tornar mais forte, sem perder a oportunidade. Mas no momento seguinte, o rapaz percebeu que ela estava chorando e pediu baixinho para ela não se preocupar. O jovem se aproximou cuidadosamente para acalmar a amiga. Ele disse que, se a moça ficasse com ele, viveria no calor, se alimentaria de carne e estaria segura. Lin Tian prometeu manter sua palavra, mas reconheceu que ainda era muito fraco e, por isso, precisava da ajuda dela. Yui olhou para ele com esperança e perguntou como ele pretendia ficar mais forte em uma situação tão desesperadora. O herói olhou diretamente nos olhos dela e disse que isso só seria possível se ela quisesse ter filhos dele. A garota hesitou e disse baixinho que nunca tinha feito isso antes e não tinha certeza se conseguiria. Lin Tian respondeu que o principal era o desejo dela e que todo o resto era insignificante, pois ele certamente daria um jeito nisso. Yui olhou para ele como hipnotizada, mas logo percebeu que não tinha outra saída nessa situação. Eles se aproximaram um do outro,
e aquele momento se tornou verdadeiramente íntimo e decisivo para eles. Ye sussurrou que queria ter filhos, e naquele momento apareceu uma notificação do sistema informando que eles teriam 7 filhos e que Lin Tian estava subindo de nível. A notificação seguinte mostrou o quanto suas características aumentaram significativamente em todos os parâmetros. Lin Tian observou com alegria que não só havia subido de nível, mas também melhorado sua forma física. O rapaz pegou a capa do chão, aproximou-se da companheira e deu a entender que agora ela estaria sempre sob sua proteção. Antes que pudessem descansar, ficaram em alerta ao ouvir uma voz próxima pedindo ajuda. Da escuridão surgiu um enorme monstro com olhos ardentes, mostrando dentes afiados em um sorriso feroz. Um goblin assustado fugia dele, gritando que era um lobo dinâmico capaz de engoli-lo inteiro. Nas mãos do goblin havia minério de ferro, o que significava que ele conseguiu encontrar presa, mas trouxe o perigo consigo. Lin Tian percebeu que havia minerais úteis ali, mas agora era preciso lidar com o perigo. O herói apertou firmemente a adaga e ordenou que Yue ficasse onde estava enquanto ele entrava em combate com o monstro. Nesse momento, o goblin fugia desesperadamente, enquanto o lobo avançava com fúria selvagem abrindo sua boca gigante. Mas Lin Tian estava determinado, e sem hesitar por um segundo, avançou rapidamente em direção à perigosa fera. No momento seguinte, ele desferiu um golpe poderoso diretamente no corpo do lobo demoníaco, sem lhe dar nenhuma chance. O goblin ficou paralisado de medo, sem acreditar que aquilo que tinha visto era real. O lobo caiu no chão e não deu mais sinais de vida. O perigo estava completamente eliminado. Lin Tian se aproximou do goblin e exigiu que ele devolvesse o minério, elogiando-o pela presa bem-sucedida. O goblin estendeu a pedra com reverência, e seus olhos demonstravam admiração pelo herói. Sorrindo predatoriamente, Lin Tian prometeu que se ele conseguisse mais, também receberia sua própria arma. Depois de algum tempo, ele realmente criou muitos tipos de armas, adequadas para diferentes lutadores. Essas ferramentas simples, mas confiáveis, permitiam destruir lobos e se defender sem esforço. O chefe dos goblins ficou surpreso quando Lin Tian mostrou a arma feita de minério comum. Os outros goblins confirmaram suas palavras. Ele não era um impostor, pois o salvou matando um verdadeiro lobo demoníaco. Eles reconheceram que a lança de ferro era muito mais perigosa e eficaz do que qualquer arma primitiva de pedra. Lin Tian perguntou se havia alguém entre eles que desejasse aprender a manejar uma arma tão poderosa e temível. Em resposta, dezenas de mãos se levantaram. Os goblins estavam encantados com as novas possibilidades e a luz da esperança. O líder reconheceu que a arma era excelente. Ele não esperava que o estranho fosse um mestre tão habilidoso. No entanto, os testes não terminaram aí. O monstro não queria aceitá-lo e inventou as seguintes condições. Ele disse que se Lin Tian quisesse ficar, deveria cumprir a tarefa de fabricar 50 armas em 2 dias. Os goblins ficaram chocados com a dureza da condição, mas prometeram ajudar Lin Tian e apoiá-lo como um irmão. 2 dias depois, Lin Tian saiu para a clareira com um ar confiante e o olhar fixo no horizonte. Sem dizer uma palavra, o rapaz jogou no chão uma enorme cesta cheia de flechas afiadas. Lin Tian informou que a tarefa estava cumprida, que ele havia conseguido terminar tudo a tempo e que havia correspondido totalmente à confiança depositada nele. O líder, com o coração partido, reconheceu que o trabalho era realmente de alta qualidade e merecia elogios. Ele acrescentou que hoje todos iriam comemorar e organizar um banquete em homenagem à entrada de Lin Tian na tribo. Logo, uma grande fogueira foi acesa, crepitando alegremente com faíscas que se projetavam no céu noturno escuro. Na fogueira, preparava-se uma comida com um aroma divino, cujo cheiro provocava uma vontade irresistível de provar. Yue disse que a oferenda havia sido preparada especialmente para ele e olhou nos olhos do amigo. Lin Tian, sem hesitar, deu uma mordida no pedaço de carne que exalava um aroma como um presente celestial. No segundo seguinte, seus olhos se arregalaram e o rapaz sentiu algo completamente estranho dentro de si. Exausto, ele caiu no chão, e Yue, em pânico, inclinou-se para ele e perguntou preocupada o que havia acontecido. De repente, o líder se aproximou deles, olhando para Lin Tian com um ar arrogante e um sorriso irônico. O líder riu. Será que aquele pirralho achava que suas ambições passariam despercebidas? Ele considerou a ousadia de Lin Tian uma afronta à sua autoridade e decidiu que isso não poderia ficar impune. No momento seguinte, o monstro estendeu sua terrível pata com garras diretamente em direção a Yue,
que estava ao lado dele. Ele agarrou a garota e, com um sorriso malicioso, disse que aquele cachorrinho já tinha feito amizade com ela. O vilão decidiu testar a garota primeiro, aproximando sua garra afiada diretamente de seu pescoço frágil. Mas no mesmo instante, Lin Tian sacou a adaga e se lançou rapidamente sobre o líder, brilhando de raiva. O líder ficou furioso. Como esse fedelho ousou desafiá-lo tão abertamente? Mas o herói afirmou que ele era o pirralho, e não Lin Tian, pois percebeu a armadilha habilmente preparada e fingiu comer a carne envenenada. O líder ficou diante dele, determinado a provar sua superioridade em uma luta mortal. Ele começou a transformação e prometeu que acabaria com Lin Tian nessa luta. No segundo seguinte, o líder avançou, contando com dar o primeiro e mortal golpe. No entanto, Lin Tian desviou-se facilmente do golpe, e seu oponente golpeou com força apenas o ar vazio. No momento seguinte, o jovem deu um golpe rápido, antes que seu inimigo tivesse tempo de reagir. O golpe poderoso pegou o monstro de surpresa, e ele ficou sem palavras por um instante devido à surpresa. O líder caiu no chão e, com um olhar enlouquecido, fixou os olhos em um ponto, sem acreditar em sua derrota. Enquanto isso, Lin Tian se virou para os outros goblins, que se encolheram de medo ao ver seu olhar. Aproximando-se deles com uma expressão firme no rosto, o rapaz anunciou que a partir de hoje tudo mudaria. Agora ele era o líder deles, e qualquer desobediência seria punida, para que ninguém ousasse contestá-lo. Mas se os goblins o obedecessem, ele os ajudaria nas batalhas contra os elfos e até mesmo contra os humanos. Lin Tian gritou em voz alta que agora eles teriam carne, força e futuro se o seguissem. Os goblins animados gritaram em uníssono, exaltando o novo líder por sua força e generosidade. No segundo seguinte, Lin Tian disse que lhes daria o líder derrotado como troféu. A multidão de goblins famintos se lançou sobre o corpo do líder com um rugido. Lin Tian ficou parado, atordoado com o entusiasmo com que eles estavam lidando com seu antigo líder. Naquele momento, ele percebeu que isso era apenas o começo, que a vingança estava por vir, e que seu próximo alvo seriam os elfos. Das densas matas, uma figura misteriosa observava o que acontecia nas sombras, prendendo a respiração. Uma jovem acompanhava a cena com surpresa e apreensão, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, perto de uma grande construção na árvore, havia agitação, com um elfo se aproximando rapidamente do portão. Com saltos ágeis, a senhora subiu à elevação e imediatamente recebeu uma saudação alegre. Mas a princesa não respondeu. Apenas disse sombriamente que tinha vindo para relatar algo importante. Em um instante, a senhora entrou na sala de sua mãe e afirmou com firmeza que tinha uma notícia urgente. A rainha olhou surpresa para Cassana e imediatamente perguntou o que ela queria relatar. Mas a jovem comentou, envergonhada, que aquele não era o momento adequado e que provavelmente deveria voltar mais tarde. No entanto, a rainha insistiu que se a filha tinha vindo com tanta pressa, era porque algo realmente importante tinha acontecido. Então, Cassana informou que se tratava dos goblins e que ela havia feito uma observação interessante pela manhã. A rainha bufou e perguntou com desconfiança o que monstros tão sujos e miseráveis poderiam fazer. Cassana contou que viu um urso morto na Floresta Encantada, o animal mais feroz da região. Havia vestígios de luta por toda parte e um cheiro forte de goblins, mas eles não tinham força para derrotar o animal sem ajuda externa. Ela também lembrou que alguns dias atrás viu o antigo líder ser morto por um jovem desconhecido, talvez esse mesmo tipo que fortaleceu os goblins, e com sua chegada à tribo se tornou perigosa para os elfos. A rainha ficou pensativa, surpresa com o fato de os goblins terem um novo líder capaz de mudar seu destino. Após uma breve reflexão, a senhora ordenou que reunissem um esquadrão para destruir os goblins e capturar reféns. A rainha acreditava que os poções feitas com corações de goblins eram um excelente meio de aumentar a força dos homens de sua tribo. Cassana concordou obedientemente com a ordem da mãe, embora não conseguisse esconder o constrangimento com tais conversas. A rainha, com um sorriso, ofereceu à filha uma recompensa digna e, é claro, bonita. No entanto, a princesa recusou, dizendo que precisava começar a verificação noturna e prometeu aceitar a recompensa mais tarde. Enquanto isso, na floresta, os goblins acenderam uma fogueira e relataram que o edifício na árvore estava camuflado por galhos. Eles também informaram que havia cerca de 30 edifícios altos na floresta, onde viviam os elfos.
Lin Tian disse que era uma excelente informação e que em breve traria 2 elfos, enquanto os súditos se preparavam. Animados, os goblins começaram a afiar suas armas com entusiasmo e a se preparar para o ataque. Lin Tian calculou que se houvesse apenas 30 casas e 2 habitantes em cada uma, seriam cerca de 60. Levando em conta as minas, ele decidiu que o número total de elfos chegava a 70, o que era bastante aceitável. Após a destruição do antigo líder, o rapaz anunciou que, a partir daquele dia, eles iriam caçar monstros. Ele começou a sair para caçar e ganhar habilidades, destruindo grandes monstros um após o outro. E quando Lin Tian derrotou uma fera especial, ele ganhou uma habilidade única relacionada à morte do monstro dentudo. Além disso, eles destruíram um monstro de pedra, pelo que Lin Tian recebeu pele de pedra e plus de 15 de defesa. Também, na batalha contra os macacos, ele dominou uma nova habilidade: Purificação, útil para restauração e defesa. Os goblins aprenderam a derrotar pitons gigantes e, graças a isso, ganharam a habilidade de secretar veneno. Seu nível e poder aumentaram significativamente. Agora eles têm muitas habilidades úteis e de combate. Lin Tian calculou que a força total de um elfo é de aproximadamente 200 unidades. Seu exército de goblins agora o supera em poder, e isso o enchia de confiança na vitória. Mas apesar dessa força, o rapaz pretendia agir secretamente, pois era muito perigoso atacar os elfos diretamente. O sistema informou que agora o herói comandava o exército de goblins e se preparava para atacar os elfos. Mas mesmo com um ataque furtivo, os elfos podem percebê-los e armar uma armadilha, mudando completamente a situação. Se fossem capturados, o chefe dos goblins seria destruído para intimidar os demais e humilhá-los publicamente. Embora ele esperasse que tudo corresse bem, o resultado da simulação foi decepcionante. Nota 0 em 100, sem recompensa. Lin Tian refletiu pensativamente sobre o resultado. Agora estava claro qual era o perigo. Era uma armadilha. Então, esse seria o seu destino no futuro, pois alguém observava cada passo seu. Ele lembrou a si mesmo que a audição dos goblins é muito apurada. Vale a pena se concentrar para captar qualquer ruído. Por isso, o herói se concentrou e começou a analisar cada som estranho nas proximidades. E logo ele realmente percebeu algo suspeito, escondido nos arbustos próximos. Ao mesmo tempo, os elfos avançavam rapidamente e a princesa queria informar a sua mãe sobre os planos dos goblins. Mas de repente, uma flecha a atingiu, e a jovem ficou paralisada por um instante, incapaz de se mover. Completamente exausta, ela caiu no chão, sentindo que as forças haviam abandonado seu corpo. Após alguns instantes, a senhora sentiu a aproximação de algo desconhecido e uma sensação estranha e fria na pele. Lin Tian, aproximando-se, observou com surpresa que nem imaginava que eles pudessem ser capturados tão facilmente. O herói pensou que os elfos haviam chegado bem na hora certa e olhou para a princesa com uma expressão imperturbável. Em seguida, ele arrogantemente deu a ordem para capturá-los imediatamente, sem perder um segundo. Depois de algum tempo, Cassana acordou com a água fria e começou a recuperar os sentidos com dificuldade. Em seguida, a senhora sentiu a aproximação de uma pata com garras, alguém estranho pairando sobre ela. Lin Tian examinou a prisioneira e observou que os líquidos dos goblins afetavam as elfos de maneira bastante incomum. Ele pensou que, com essa vantagem, suas chances de vitória sobre os elfos aumentavam consideravelmente. Cassana tremeu de raiva, chamando os goblins de criaturas insignificantes e prometendo vingança, afirmando que a senhora não os perdoaria se um único fio de cabelo caísse de sua cabeça. Em resposta, Lin Tian deu uma risada sarcástica e disse que isso ainda precisava ser comprovado. E imediatamente a empurrou com força para o chão, murmurando que o perdão era uma opção muito engraçada. Provavelmente, a elfa ainda considerava os goblins seus súditos, mas seus servos claramente tinham uma opinião diferente. Cassana lembrou-se das instruções de sua mãe, que ordenava que pelo menos alguns fossem deixados vivos. A senhora sentou-se com a cabeça baixa e refletiu sobre como era difícil exterminar os goblins, que eram muitos. Enquanto isso, Lin Tian declarou que ainda naquela noite ele mostraria a ela o que aconteceria com eles. Em seguida, o rapaz deu ordem aos seus subordinados para comerem os outros 2 elfos, a fim de absorverem suas habilidades. Depois disso, o herói lançou um olhar furioso para Cassana, insinuando que ela teria um tratamento especial. A elfa tremeu de medo,
com um olhar suplicante, na esperança de que ele não fizesse isso. Enquanto isso, o sistema mostrou um aumento acentuado no nível de Lin Tian e o ganho de novas habilidades. Ao mesmo tempo, na casa de madeira entre as árvores, os elfos continuavam sem suspeitar de nada. A rainha murmurou pensativa para si mesma que, se soubesse com antecedência, teria capturado mais goblins. A senhora perguntou por que Cassana ainda não havia voltado, já que ela havia partido há bastante tempo. Responderam-lhe que a princesa realmente deveria ter voltado, mas por alguma razão desconhecida, ainda não havia retornado. O servo sugeriu enviar um esquadrão, não só para encontrar a moça, mas também para subir de nível, capturando goblins. A rainha aprovou a ideia e ordenou que levassem os rapazes para descobrir o que estava acontecendo. Nesse momento, uma voz ameaçadora ecoou pela sala, afirmando que Cassana nunca mais voltaria. No instante seguinte, ouviu-se um tiro, e um arco tensionado disparou uma flecha diretamente no peito do guerreiro élfico. O elfo, sem tempo para reagir, sentiu dor e começou a cair rapidamente no chão. A rainha, confusa, olhou para o servo caído sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Diante dela estava um goblin, que calmamente informou que Cassana agora era dele e que em breve eles teriam filhos. Lin Tian acrescentou com desprezo que em breve eles se tornariam uma grande e harmoniosa família. Nesse momento, a rainha sacou sua arma e deixou claro que não iria se render sem lutar. Ela estava decidida e exigiu que o inimigo contasse imediatamente o que havia feito com sua filha. Em resposta, Lin Tian perguntou com sarcasmo o que mudaria se ele se recusasse a fazê-lo. Enlouquecida de raiva, a rainha gritou que iria destruí-lo, custe o que custasse. A senhora deu um golpe, mas Lin Tian se esquivou com facilidade e disse que sua tribo já havia sido capturada. Então era hora de ela se juntar a eles. De repente, a moça caiu no chão, incapaz de se mover, com o corpo completamente paralisado. Lin Tian explicou que a razão era o efeito da flecha, que continha uma substância especial e que agora ela deveria ser mais humilde. Completamente desanimada, a rainha xingou em estado de choque, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Lin Tian disse que agora estava claro para ele como exatamente a poção do despertar era usada, e acrescentou que ela provavelmente não esperava que os goblins viessem para acertar as contas. A senhora, em choque, olhou para o estranho mutante à sua frente, percebendo que aquele era o novo chefe de que Cassana falara. No momento seguinte, a rainha ficou alerta ao ouvir sons estranhos vindos da rua, e Lin Tian percebeu que provavelmente o tempo havia acabado. Ele a levou para o balcão e apontou para baixo, onde algo terrível estava acontecendo, acrescentando que eles deveriam discutir uma possível cooperação. Os olhos da garota se arregalaram de choque, porque o que ela viu não fazia sentido em sua cabeça. Lá embaixo reinava o caos total. Os goblins atacaram os elfos e começaram a amarrá-los pelas mãos e pelos pés. A rainha, furiosa, exigiu explicações sobre por que seus súditos estavam sendo punidos. Mas Lin Tian explicou que agora os goblins eram iguais aos elfos. O jovem acrescentou que antigamente os elfos eram mais fortes e matavam os goblins. Mas agora tudo havia mudado e eles deveriam aceitar a nova realidade. Em seguida, ele explicou que deseja tornar os goblins ainda mais fortes e que, para isso, precisará da ajuda da rainha. A vida de seus servos agora dependia dela e da decisão que ela deveria tomar. A moça ficou paralisada, pois tinha diante de si uma escolha difícil de tomar. Mas no momento seguinte, a senhora disse que, se isso ajudasse a salvar seus filhos, ela estava disposta a fazer qualquer coisa. Depois disso, a rainha declarou com determinação que estava disposta até mesmo a se sacrificar e ter filhos com os goblins para salvar a todos. Logo, os elfos foram capturados pelos goblins e trancados em uma jaula. Cassana chorava amargamente, encostada no ombro de sua mãe e em total desespero. A rainha se culpava pelo que havia acontecido, pois subestimou o inimigo, achando que os goblins não poderiam se tornar mais fortes. Agora, entre os elfos, restavam apenas mulheres e crianças, e eles não tinham outra escolha a não ser cooperar. Os elfos não conseguiam acreditar que agora teriam que viver ao lado dos goblins, e essa constatação só lhes causava dor. Lin Tian declarou que a partir de então eles viveriam ali, e que ele lhes garantiria 3 refeições por dia, mas que se alguém enlouquecesse, isso não lhe dizia respeito. A rainha não teve outra escolha a não ser concordar com as condições propostas para salvar seus entes queridos. No entanto, com uma tímida esperança, a senhora fez um pedido,
pois seus filhos também estavam lá e ela queria cuidar deles pessoalmente. Lin Tian olhou para Yue, que naquele momento brincava alegremente com seus filhos ao lado. Então, ele olhou para o sistema e percebeu que tudo era culpa de uma característica chamada matéria imensurável, o que explicava muita coisa. A rainha admitiu que não conseguiria cuidar das crianças sozinha e sugeriu que Yue a ajudasse a cuidar delas. Lin Tian considerou que era bastante sensato esperar até que as crianças crescessem e, então, elevar sua tribo. Na mesma hora, o rapaz decidiu dar uma olhada nas características e viu que sua qualificação havia aumentado junto com a força, a saúde e a defesa. O rapaz ficou pensando se não teria atingido o nível máximo, já que o ponto recém-ganho se transformou em poder adicional. Ele decidiu que não valia a pena perder tempo, era hora de acelerar o processo de reprodução e encontrar os elfos crescidos mais tarde. Desde então, passou um mês e tudo continuava como antes. Os elfos estavam presos em gaiolas, controlados pelos goblins. Eles conseguiram estabelecer a reprodução, e novos mutantes, filhos de duas raças, começaram a aparecer. Os elfos não conseguiam acreditar que seus filhos eram tão horríveis, e muitos rejeitavam os recém-nascidos com repulsa. Yui informou que o número de recém-nascidos já havia chegado a cerca de 30 ou 40 bebês. De repente, ouviu-se um grito alto. Cassana se esforçava com suas últimas forças, e o parto começou diante dos olhos de todos. Lin Chen se virou bruscamente ao ouvir o grito alto, ficando alerta e decidindo verificar imediatamente o que estava acontecendo. Nesse momento, Cassana estava dando à luz, mas já estava completamente exausta e quase perdendo a consciência devido à dor e ao cansaço. A rainha, preocupada com o estado da filha, pediu a Lin Tian que a ajudasse, pois era seu primeiro parto. O rapaz se aproximou calmamente, informou que poderia lidar com a situação e que estava pronto para realizar o parto imediatamente. Sem dizer nada, ele começou a trabalhar com calma, enquanto Yui e a rainha observavam o processo com tensão. Cassana tentou resistir no início, sentindo-se desconfortável em uma posição tão vulnerável. No entanto, Lin Tian calmamente lembrou-lhe que a criança era dele também, e que não devia se envergonhar desse fato. Finalmente, ele conseguiu levar o trabalho até o fim, e mais uma criança veio ao mundo. Ele garantiu que tudo tinha corrido bem. Yui, admirada com a calma e determinação do marido, elogiou-o com um sorriso, chamando-o de muito legal. De repente, Lin Tian ouviu o grito de uma das elfos, que exigia que a soltassem imediatamente. Ele se virou bruscamente e percebeu que um grupo de goblins estava prestes a capturar a prisioneira. No momento seguinte, um dos monstros recebeu um golpe devastador, tão poderoso que ele ficou paralisado por um instante. Lin Tian, contendo a raiva, lembrou a todos o que já havia dito antes. Ninguém deveria tocar nos elfos sem o seu conhecimento. Ele ordenou que os goblins os deixassem em paz e lhes dessem tempo para se recuperarem. Caso contrário, seria forçado a destruí-los. Em seguida, o rapaz disse claramente que de agora em diante e para sempre, ninguém ousaria tocar nos elfos sem sua permissão. A rainha, observando isso, disse com surpresa que ele era claramente diferente dos outros goblins. Lin Tian confirmou que deveria agir assim, pois todos precisavam de tempo para descansar e se recuperar. Nesse momento, o sistema foi atualizado, mostrando que os elfos foram capturados e a gravidez foi alcançada com sucesso. Como já havia crianças com características elevadas, isso fortaleceu a tribo, e agora era possível se vingar de Loader. Além disso, surgiu uma nova tarefa: encontrar a localização dos valentes da lâmina afiada e destruí-los. Se o herói conseguir capturar Ifreia e também Loader, será possível obter 250 pontos de classificação, além de provar a força de sua própria tribo. Se os goblins ajudarem, a classificação aumentará em 230, e se esperar, a regeneração aumentará 10 vezes. Lin Tian pensou que talvez em breve fosse possível encontrar os bravos, embora suas forças não pudessem ser subestimadas. Agora ele não era inferior a Loader. Os aliados do inimigo poderiam reverter o resultado de qualquer batalha repentina. No entanto, enquanto suas características permitirem, o rapaz decide agir sozinho e tentar eliminar Loader. O sistema explicou que, se escolher o momento certo, é possível pegar o inimigo sozinho e atacar primeiro. Mas, de repente, apareceu uma ajudante, e Lin Tian não conseguiu terminar a luta. Ele foi atacado pela espadachim sagrada. Ela salvou Loader e Lin Tian morreu. O esquadrão de heróis chegou à capital e não apareceu mais. O sistema mostrou o resultado.
Ele não tinha chance contra a poderosa espadachim. Tempo de conclusão. 9 dias. Lin Tian ficou impressionado. Quem era a Santa Espadachim? E como ela pôde intervir tão repentinamente? E percebeu que se Loader e seus companheiros deixassem os limites da cidade, seria quase impossível encontrá-los. Portanto, o herói decidiu que era preciso agir imediatamente. Caso contrário, talvez não houvesse mais chance de vingança. O jovem olhou para Yue e, refletindo sobre a situação, hesitou sobre a melhor maneira de agir nessas circunstâncias. Por fim, o herói disse à esposa que iria contornar o território dos humanos e deixar o comando a ela durante esses dias. A rainha ficou surpresa. Será que ele realmente decidiu arriscar assim? O rapaz respondeu que tinha o objetivo de se vingar da humanidade. E então, a senhora se ofereceu para ajudar e compartilhar sua habilidade de discrição. Lin Tian sorriu com gratidão, suspeitando que a senhora realmente não ficaria indiferente. No entanto, o rapaz perguntou se ela realmente se importava com sua segurança. A rainha explicou que se o líder morresse, os goblins iriam se divertir com o povo deles. Além disso, ela e as crianças esperavam que o papai voltasse vivo e ileso. Yui, ao se despedir, garantiu que cuidaria da tribo e esperaria ansiosamente pelo marido. O herói apenas acenou com a mão e partiu. Logo o rapaz chegou à cidade de Guangming, onde cavaleiros patrulhavam as ruas movimentadas. Eles estavam em alerta, examinando atentamente tudo ao redor e não deixando escapar nenhum detalhe. Lin Tian pensou sombriamente que a defesa ali era reforçada e que talvez a Santa Espadachim também estivesse por perto. Ele perguntou por muito tempo aos transeuntes, mas ninguém sabia nada sobre ela. Então, o rapaz começou a avançar cautelosamente, abrindo caminho pela cidade. Ele passou por um vendedor que oferecia grandes maçãs vermelhas e pensou que tudo isso parecia bastante estranho. Depois disso, o herói chegou a uma pequena fonte onde havia muitas pessoas ao redor e o ambiente era animado. O rapaz olhou pensativamente para tudo ao seu redor e ficou ainda mais desconfiado. Acontece que uma multidão se reunira perto da fonte, ao lado da placa com a classificação de Guanmin. O primeiro lugar era ocupado pelo grupo corajoso de espadachins, o segundo pelo grupo Pose e o terceiro pelo grupo de salvadores. Havia também o quarto, quinto e sexto lugares, ocupados pelos guerreiros corajosos Flames e alquimistas corajosos. Lin Tian pensou que talvez aquele mesmo canalha tivesse se destacado novamente e até mesmo ocupado o primeiro lugar. Ele continuou avançando, com a intenção de encontrar pistas, caso contrário, seu plano fracassaria. Nesse momento, ao passar por um pequeno bar, o herói ouviu uma risada familiar. O rapaz parou por alguns instantes para avaliar a situação e se certificar de que não estava enganado. No entanto, não havia dúvidas. Lin Tian nunca poderia esquecer aquela voz. No bar estava realmente Loader, que naquele momento estava bebendo uma caneca enorme. Ao lado dele estava outro lutador, contando que quase foi morto por um macaco demoníaco, mas, felizmente, Ifrei e o Capitão Loader chegaram a tempo de salvá-lo. Ele observou que, no geral, a macaquinha era bastante engraçada e tudo acabou bem. De repente, outra pessoa se intrometeu na conversa, dirigindo-se a Percy e exigindo que ele contasse o que estava acontecendo com o grupo e aconselhando-o a dar o fora. No entanto, Percy respondeu que não valia a pena pensar que sua equipe não revidaria e que ainda veriam quem era quem. Nesse momento, o barman percebeu que o dragão malvado havia entrado recentemente na fase de reprodução, o que o levou a roubar gado e devorar pessoas, causando tumultos. Lin Tian, que observava pensativo o que estava acontecendo, ficou repentinamente alerta ao ouvir a palavra dragão. O barman continuou, dizendo que essa criatura atacava Guangming e destruía tudo o que era vivo. Era improvável que os viajantes conseguissem repelir o ataque com eficácia, e a cidade mergulharia no caos. Nesse momento, Loader anunciou que não iria esconder que a Santa Espadachim já estava a caminho, que ela era sua mentora e certamente ajudaria a derrotar o dragão. Portanto, não eram necessárias tropas. Todos os presentes na sala ficaram imediatamente alertas. Será que Loader realmente convidou a Santa? Muitos ficaram felizes, pois isso dava grande esperança, e se tudo acabasse bem, Loader seria digno de se tornar o herói da cidade. O cavaleiro, em resposta, propôs beber e comemorar a recente libertação do dragão. Lin Tian pagou pela bebida e pensou que o dragão era sua chance. Quando Loader viu que o visitante estava saindo, gritou para ele, perguntando se ele não iria beber.
Lin Tian balançou a cabeça negativamente e recusou a oferta. Com um sorriso malicioso quase imperceptível, ele disse que faria melhor da próxima vez. Loader olhou para ele com desconfiança e pensou que aquele cara era muito estranho. Enquanto isso, a cidade vivia em alegre expectativa, com uma atmosfera festiva no ar. A Santa Espadachim entrou majestosamente no salão, aproximando-se orgulhosamente do pedestal. Loader curvou-se diante da mentora e informou que um dragão malvado se aproximava da cidade e ninguém ousava enfrentá-lo. A garota se ajoelhou e pegou uma grande espada maciça. Ela expressou o desejo de saber como estava o andamento das tarefas. Loader informou que 10 caçadores estavam espalhados pela cidade, como ela havia ordenado. E a espadachim lembrou que não podiam falhar, pois sua reputação pessoal estava em jogo. Enquanto isso, a multidão, cheia de entusiasmo, se aproximou. Todos queriam ver a Santa Espadachim, pois não se podia negar sua beleza e força. A moça disse que era hora de parar com as bobagens e começar a evacuar os moradores. De repente, um rugido ensurdecedor ecoou no céu e um dragão apareceu, já tendo capturado sua primeira vítima. As pessoas correram aterrorizadas, tentando escapar dessa criatura assustadora. O dragão pairou no ar, e a Santa Espadachim, junto com Loader, se preparou para o confronto decisivo. A senhora olhou para cima e pensou consigo mesma que ali estava ele, o próprio dragão, e deu a ordem para se dirigirem ao grupo de caçadores. Enquanto isso, um enorme goblin corria pelo chão e informava ao seu chefe que o dragão já estava ali. O mutante disse que eles tinham verificado tudo, mas havia muitos soldados no portão e não sabiam como proceder. Apesar disso, Lin Tian manteve a calma. Ele sabia de tudo. O tempo estava se esgotando e logo tudo começaria. O rapaz disse com entusiasmo que o verdadeiro jogo estava começando, que seria muito emocionante e divertido. Dragões assustadores continuavam a sobrevoar a cidade, causando medo e pânico entre os habitantes. De repente, um ataque violento se abateu sobre eles, e um brilho mágico atravessou os monstros. Loader e Freya ficaram atordoados ao observar esse fenômeno incompreensível. No entanto, a sagrada espadachim manteve a calma e perguntou se ninguém sabia como caçar dragões. Os cavaleiros prepararam suas armas e deram o sinal. Tudo estava pronto para o confronto decisivo. No momento seguinte, novos flashes brilharam no céu, e os dragões foram perfurados por flechas incrivelmente poderosas. As pessoas exclamaram de entusiasmo. Não esperavam nada menos dos caçadores de dragões. Foi realmente incrível. Mas, de repente, ouviram-se gritos tensos. Alguém percebeu a aproximação de algo terrível. Loader ficou paralisado e olhou para o céu. O que apareceu diante de seus olhos deixou todos em choque. A mãe dos dragões, roxa e dourada, apareceu sobre a cidade, incrivelmente poderosa e cheia de raiva. As pessoas rapidamente deram sinais. Ficou claro que era preciso se preparar urgentemente para o ataque. A réptil abriu lentamente os olhos, cheios de fúria, e olhou com desconfiança para a multidão abaixo. No momento seguinte, um fluxo de força mágica desenfreada escapou de sua boca, brilhando com uma luz ofuscante. Então, a mãe dos dragões o liberou, e jatos inimagináveis de chama se lançaram para baixo. As pessoas entraram em pânico e começaram a correr, pois ficou claro que a muralha da cidade estava prestes a desabar e era preciso se salvar. Inesperadamente, a espadachim ordenou que todos mantivessem a calma e afirmou que ela mesma lidaria com esse inimigo. Em seguida, a senhora aplicou uma técnica de destruição com a espada, usando o mais alto nível de domínio da espada contra o fogo. Os dragões continuaram a sobrevoar a cidade, mas seus ataques não conseguiam romper a proteção mágica da espadachim. Lin Tian observava pensativo o que estava acontecendo e não esperava que ela realmente conseguisse repelir o ataque. Ele percebeu que a mãe dos dragões possuía uma força incrível, e isso era evidente em suas características de combate. O rapaz murmurou que diante deles estava um verdadeiro monstro, preso diretamente naquele espaço aéreo. Logo, ele também descobriu os dados do sistema da espadachim e ficou impressionado com seus parâmetros incríveis. O herói pensou com alívio que era bom que o alvo dessa mulher perigosa não fosse ele. Enquanto isso, a espadachim desferiu um golpe preciso, o inimigo congelou, abrindo a boca, e suas forças claramente começaram a abandoná-la. Lin Tian tinha certeza de que a espadachim não aguentaria por muito tempo, a fadiga chegaria, e então ele teria sua chance. O rapaz teve a oportunidade de se vingar da humanidade, entrar na cidade e atrair todos para uma armadilha.
Seus leais subordinados o apoiaram, prometendo seguir suas ordens sem hesitação e até o fim. Enquanto isso, uma batalha feroz continuava na cidade, com muitos dragões destruindo tudo ao redor. Loader reconheceu que derrotar um dragão é extremamente difícil, pois é complicado lidar com um monstro desses em combate. No entanto, ele acrescentou que o animal continua sendo um animal, o que significa que é possível dominá-lo e depois descansar. Mas de repente, o rapaz viu um homem que corria em pânico e gritava que os goblins estavam atacando a cidade. Os cavaleiros não levaram as palavras a sério, pois os goblins estavam na floresta e dificilmente se atreveriam a sair dela. No entanto, no segundo seguinte, Loader viu com seus próprios olhos os goblins atacando os habitantes pacíficos. Ele cerrou os dentes de raiva e xingou irritado, pois um ataque em um momento tão vulnerável era especialmente perigoso. Apesar de tudo isso, ainda havia esperança, pois o número de dragões estava diminuindo e as chances podiam aumentar. Loader e Freya seguiram em frente sem hesitar, com a intenção de proteger a todos. O cavaleiro estava determinado. Ele iria destruir todos os goblins que se aproximassem da cidade. No entanto, um dos monstros apenas riu maliciosamente e imediatamente se preparou para atacar primeiro. Em poucos instantes, Loader e Freya se viram presos em uma rede resistente, privados de sua liberdade. Os cavaleiros imediatamente correram para ajudar seu capitão, na esperança de libertá-lo e derrotar o inimigo. Mas nesse momento, Lin Tian surgiu das sombras, com uma determinação sinistra brilhando em seus olhos. Os cavaleiros se viraram horrorizados, sem acreditar no que viam, pois nunca haviam se deparado com uma criatura semelhante. Lin Tian lidava facilmente com todos que tentavam se aproximar dele, como se fosse uma brincadeira de criança. Loader e Freya, em choque, observavam o que estava acontecendo, sem acreditar no que viam. Lin Tian riu e disse que não esperava que fosse tão fácil capturar todos eles. O cavaleiro prometeu com raiva destruir aqueles goblins patéticos e acrescentou que ninguém poderia detê-lo. Mas no momento seguinte, ele se calou porque recebeu um forte golpe no queixo. Lin Tian ordenou que repetisse o que havia dito, se tivesse coragem. Depois disso, o rapaz ordenou que seus servos levassem os 2 prisioneiros e que os demais subissem imediatamente com ele para a muralha. A espadachim não entendia o que estava acontecendo e por que exatamente agora os goblins decidiram fazer um ataque tão ousado. De repente, um dragão mutante apareceu diante dela e afirmou que os humanos agora estavam absolutamente indefesos. No segundo seguinte, o réptil brandiu sua cauda, prometendo destruir a ousada espadachim da face da terra. Mas a senhora permaneceu calma e disse friamente que veria quanto sangue sairia do dragão. A moça estava confiante de que daria conta do inimigo, e pensou se Loader havia conseguido derrotar os goblins e o dragão. De repente, houve um clarão ensurdecedor, e por alguns instantes, todo o espaço ficou iluminado. A espadachim se virou e pensou que talvez fosse uma explosão, e que os inimigos ainda não tivessem sido derrotados definitivamente. Nesse momento, o dragão mutante declarou furiosamente que os últimos minutos da espadachim estavam contados. Assim que suas feridas cicatrizassem, ele voltaria e terminaria a luta, e ninguém poderia salvar a garota ousada. Mas a espadachim respondeu com desdém que isso não aconteceria, e que ela chegaria até mesmo ao ninho daquela criatura. Depois de algum tempo, a garota foi para a cidade, querendo descobrir como estavam as coisas em outras frentes. Lá, ela foi informada de que Loader e Freya foram capturados. Os goblins simplesmente os arrastaram diretamente do campo de batalha. A senhora não conseguia acreditar que isso era verdade, pois lhe parecia completamente impossível. As pessoas diziam que não eram goblins comuns, pois muitos guerreiros morreram durante o ataque. Informaram-na que os inimigos ficaram muito mais fortes. Loader nem teve tempo de reagir ao ataque deles. A espadachim, furiosa, jurou destruir todas as tribos de goblins que se escondiam na floresta amaldiçoada. De repente, uma garota se aproximou dela com lágrimas nos olhos, implorando para que ela não fosse embora, dizendo que tinha medo de que, se os dragões ou goblins atacassem novamente, não haveria ninguém para ajudá-los. As pessoas pediram à espadachim que ficasse, pois eram simples cidadãos e não conseguiriam lidar com uma força tão destrutiva. A senhora baixou os olhos, pois suas palavras eram justas, já que a proteção do templo era mais importante do que algumas pessoas, e repreendeu mentalmente Loader, pois, devido à sua própria fraqueza, ele não conseguiu nem mesmo lidar com os goblins. Nesse momento,
A alegria reinava no assentamento dos goblins, que aguardavam ansiosamente o retorno de seu líder. Os prisioneiros caminhavam cabisbaixos e em silêncio, sem acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Eles foram jogados perto das pedras, enquanto os goblins discutiam com entusiasmo seu triunfo e os banquetes que se aproximavam. Loader sussurrou que até mesmo os elfos estavam em cativeiro dos goblins, o que estava além da compreensão. E Freya disse que tudo estava mal, que eles não aguentariam muito tempo ali, pois suas forças estavam se esgotando. A senhora acrescentou que nem mesmo a recuperação era possível. O inimigo era muito forte e não dava um minuto de descanso. Nesse momento, Lin Tian se aproximou deles e disse que não esperava que o veneno agisse tão rápido, acrescentando que as habilidades de recuperação de Freya eram muito fracas. A garota, em choque, perguntou como ele sabia seu nome e por que falava com tanta certeza sobre suas habilidades. Lin Tian apenas sorriu e perguntou se ela realmente se importava com o fato de ele saber seu nome. Naquele mesmo instante, ele a agarrou bruscamente pela perna, e a garota gritou de surpresa e dor. Loader correu para defendê-la, exigindo que ele soltasse a santa imediatamente e não tocasse mais nela. Mas antes que ele conseguisse atacar, o Goblin o empurrou com raiva para o lado. Loader sussurrou através da dor que o líder parecia inteligente, mas que ele não entendia que viriam atrás dele, e prometeu que a santa espadachim chegaria até ele e o destruiria em questão de segundos. Lin Tian disse com um sorriso que ela ainda seria sua presa, mas que ainda não era a hora certa. O rapaz acrescentou que sua matilha já havia escondido todos os rastros, e que ninguém encontraria aquele covil. Então se virou para um dos servos e ordenou que matasse o máximo possível de monstros na floresta. Depois disso, o herói se aproximou de Loader e disse que agora faria algumas perguntas a ele. Lin Tian exigiu a verdade. Será que as pessoas estavam secretamente se divertindo às custas das tribos de goblins? Loader recuou em pânico ao ver que ele se aproximava demais dele. Nesse momento, Lin Tian aproximou sua arma de Loader e disse friamente que ele estava respondendo às perguntas muito lentamente. O cavaleiro caiu no chão, pressionando a mão contra a orelha, a ferida ardendo em fogo, e ele sussurrou que estava com uma dor insuportável. O rapaz acrescentou com esforço que todas as suas ações eram para proteger as pessoas, que era seu dever exterminar todos os monstros sem piedade. Lin Tian bufou com desdém e perguntou se isso era realmente pela humanidade, e não por glória e poder. Ele afirmou que matar um goblin e calar os dissidentes era mais fácil do que fazer um sacrifício real por algo significativo. Loader olhou com receio para o goblin, e não conseguia se livrar da sensação de que diante dele havia algo muito mais assustador do que um mutante comum. E Freya não conseguia entender de onde esse cara sabia tanto e por que ele falava como um humano, e não como um monstro. Lin Tian anunciou com um sorriso que o diálogo entre eles havia terminado, que ele agia em nome do mal e que não valia a pena esperar por compaixão. Em um instante, uma onda de monstros se abateu sobre Loader, e ele nem teve tempo de pegar sua espada para se defender. Enquanto isso, Lin Tian se aproximou de Freya e a agarrou com força com suas garras. No momento seguinte, ordenou que seus servos punissem a senhora por sua arrogância. Loader observava horrorizado o que estava acontecendo. Seu corpo tremia, e por dentro ele se sentia paralisado pela impotência e pelo pânico. Enquanto isso, Freya estava completamente derrotada e não conseguia resistir ao ataque dos monstros enlouquecidos. Assim passavam os dias, a moça permanecia em cativeiro, sem forças, com as mãos amarradas, sob vigilância constante. O dono proibiu que a matassem, então os goblins não tocavam na prisioneira, apenas a mantinham em uma posição subordinada. Loader implorou a namorada para não desistir, para se manter firme com todas as suas forças, prometendo que iria escapar e resgatá-la. Um dos goblins ordenou que ele se calasse, enfatizando que ninguém estava interessado em ouvir ameaças vazias de um humano. À distância, duas elfos observavam o que estava acontecendo, conversando entre si sobre o comportamento de Lin Tian. Yue lembrou que, anteriormente, ele havia falado abertamente sobre seu desejo de se vingar de toda a humanidade pela dor que lhe causaram. A rainha dos elfos respondeu pensativa que Lin Tian era o goblin mais incomum que ela já havia conhecido na vida. Ela parou por um momento e disse sonhadora que ele era muito forte, e Cassana percebeu que sua mãe corou. Enquanto isso, Lin Tian ouviu o relatório de que os guerreiros da segunda geração já haviam retornado, e isso lhe pareceu muito cedo. Ele se virou para os goblins que se aproximavam carregando os troféus,
e observou com interesse a expressão em seus rostos.